E vamos lá. Bom, na aula anterior, a gente viu a síntese dos ácidos graxos. O que a gente vai ver agora? A gente vai ver a síntese dos esteróis. O que são os esteróis? São aqueles compostos derivados do colesterol, como testosterona, estradiol, progesterona, entre outros. Ixi, travou aqui o... Ah. Bom, então, como é que ocorre essa síntese? Bom, primeiramente, a gente vai ter o acetato. De onde sai esse acetato? Alguém sabe de onde sai esse acetato aqui? Alguém faz ideia da onde sai esse acetato aqui? O que a gente tem falado ultimamente que envolve o nome aceto ou acetil? O que a gente tem falado que envolve esse nome? Como é que eu faço a síntese de um ácido graxo? A partir do quê? Ah, vamos lá, gente. Não é tão difícil essa pergunta. Um ácido graxo é sintetizado a partir do quê? É sério que vocês não sabem? Acetil-CoA, professor? Acetil-CoA? Isso. Então, esse acetato aqui, ele surge do acetil-CoA. E se esses três acetatos forem condensados, eles se transformam no mevalonato, que é esse composto aqui. Bom, o que acontece? Depois, esse mevalonato aqui, ele é convertido em 2 unidades de isopreno ativadas. Por que ativadas? Devido a esses 2 grupos fosfato presentes aqui. Então, isso daqui é um isopreno, e esse isopreno ele é ativado devido à presença desse fosfato aqui. Depois, 6 unidades ou 6 estruturas dessa se condensam ou se polimerizam, formando um esqueleto linear de 30 carbonos, que vão se ciclizar, ou vai haver uma ciclização desse esqueleto, e vai acabar formando o núcleo esteroide. Lembram do núcleo esteroide que a gente viu lá em Bioquímica 1? Pois bem, é esse aqui, é assim que ele é feito. Então, só resumindo, acetato, malvelonato, isopreno ativado,
que vai se transformar nessa cadeia linear gigantesca, que vai se condensar formando esses ciclos. Ah, professor, eu preciso saber cada etapa disso? Olha, a não ser que tu vá fazer uma prova de mestrado para bioquímica, só assim. Caso contrário, isso aí não é muito relevante. Certo? Então, mas mesmo assim eu vou mostrar. Então, o que que acontece? Eu tenho o acetil-CoA, que vai ser anexado a outro acetil-CoA, através da acetil-CoA acetiltransferase. Ó, houve a primeira adição de uma carbonila. Depois, o que que é feito? É adicionado outro acetil-CoA. Após ser adicionado outro acetil-CoA, aonde que ele vai ser adicionado? Olhando aqui, ele vai ser adicionado nesse aqui. Ó, ele será adicionado nesse carbono aqui. Ah, professor, como é que o senhor sabe? Como é que eu sei? Pelo simples fato de eu lembrar das adições nucleofílicas que a gente viu em química orgânica. Após a formação desse composto aqui, nós vamos ter um processo de redução. HMG-CoA redutase. Através do quê? Através da participação do NADPH. E esse NADPH vai a NADP+. E a gente vai ter a remoção desse acetil-CoA e a transformação desse grupo carboxilato em uma hidroxila. Continuando, mas percebam que não foi atacado essa carbonila ali. Então, essa carbonila aqui, ela não foi atacada. Por quê? Porque o grupo da coenzima A acabou protegendo ela. Depois, o que que acontece? O mevalonato, ele vai receber, primeiramente, um grupo fosfato. Agora eu pergunto para vocês, essa reação ocorre com ganho ou gasto de energia? Qual, professor? Essa reação, essa primeira reação aqui. Essa reação onde está o fosfato circulado aqui. Essa reação ocorre com ganho ou gasto de energia. Percebam o que está envolvido aqui.
se a reação está consumindo ATP, essa reação está consumindo energia ou está fornecendo energia? Consumindo. Consumindo. Então, se ela está consumindo, essa reação ocorre perante perda de energia. Quando eu falo em perda e ganho de energia, eu falo do corpo humano, ou dos animais, ou das plantinhas, etc, etc, etc e tal. Então, eu estou consumindo energia. Se eu estou consumindo, o meio está perdendo energia. Ok. O que acontece na segunda etapa dessa etapa, ou na segunda reação dessa etapa? Mais um consumo de ATP. Ou seja, essa reação ela ocorre mediante ao gasto de 2 mol de ATP. Então, eu consumi 2 mol de ATP. Ok? Ficou entendido? Sim. Ok. Então, bora continuar. Então, após a segunda adição de fosfato, o que acontece? Acontece que eu preciso remover essa hidroxila aqui. Mas como é que eu vou remover essa hidroxila? Primeiro, eu preciso de um bom grupo de saída. Só que a hidroxila não é um bom grupo de saída, então eu preciso forçar ela a ser esse bom grupo de saída. Como é que eu faço? Coloco um fosfato ligado a ele e faço essa estrutura aqui. Quando eu faço isso, eu transformo essa hidroxila num grupo volumoso. Como eu transformo ela num grupo volumoso, o que acontece? Quando eu remover essa estrutura, eu vou ficar com uma carga positiva aqui. E quando eu fico com essa carga positiva, o que vai acontecer? Lembre-se que aqui eu tenho hidrogênios. Então, aqui, ó, 1, 2, 3 hidrogênios. Ou seja, eu tenho aqui uma reação de eliminação. Então, eu vou remover esse pedaço aqui. Então, esse pedaço vai embora. Aqui eu tenho mais 2 hidrogênios. E quando eu fizer isso, o que vai acontecer? Eu vou eliminar, porque aqui eu tenho uma descarboxilase, eu vou eliminar esse carboxilato. Vou eliminar também esse fosfato aqui, ó, fosfato, CO2, que eu eliminei o carboxilato, e eu vou também extrair um desses hidrogênios para formar essa dupla ligação aqui. Então, essa dupla ligação saiu daqui. Deixa eu apagar isso aqui que ficou feio para dedéu. Então, saiu dessa ligação aqui. Ou seja, da perda desse fosfato aqui e um desses hidrogênios. Quando isso ocorre, eu tenho a formação de uma ligação dupla. E olha que bonito. Eu formei essa estrutura aqui. Ao formar essa estrutura,
O que acontece? Eu tenho... Opa! A formação dessa estrutura que a gente tinha visto antes. Que ela é o quê? Essa daqui. Mas, professor, como é que ela se transforma? Nisso aqui para outra estrutura. Bom, primeiro, ela faz uma mutação aqui, ela entra numa transferase e acaba essa ligação sendo transferida para cá. Então, ela fica como se fosse uma ressonância. Mas o que que acontece? Primeiramente, eu tenho essa estrutura aqui, que é a mesma formada aqui. Que ela vai se unir com outra e vai formar o geranil pirofosfato. O geranil pirofosfato vai reagir, olha agora, com o isopentenil, que a gente pode muito bem jogar essa dupla aqui para cima e jogar essa simples aqui para baixo, que vai ficar aquela mesma estrutura. Vai formar o farnesil pirofosfato. O farnesil pirofosfato vai reagir com mais um farnesil pirofosfato, formando o escaleno. Percebam que essa etapa ocorre com processo de redução. Já na quarta etapa, percebam que o escaleno, que foi a estrutura formada, ele começa a se ajeitar. Ao começar a se ajeitar, nós vamos ter um processo de redução seguido de uma oxidação. E a gente vai formar o escaleno 2,3-epóxido. Epóxido por causa dessa estrutura aqui. Deixa eu apagar porque ficou feio. Após a formação desse epóxido, para que ele serve? Para formar essa hidroxila aqui. Nós vamos ter uma enzima chamada ciclase, que ela vai começar a pegar essas duplas juntamente com esses grupos metílicos e formar ligações. Ó, observem, eu tive a quebra dessa ligação, formei hidroxila e duas metilas aqui, que esse grupo se ligou aqui, perdeu a ligação dupla, formou um anel de 6. Aqui a mesma coisa, formou um anel de 6. E assim sucessivamente. Isso aqui é um mecanismo consertado. Na segunda etapa da ciclase, o que acontece? Ocorre a estabilização da molécula e nós formamos o lanosterol. Osterol lembra alguma coisa para vocês? Colesterol ou esterol. Então, isso daqui já é uma estrutura básica de qualquer esteroide. Já o lanosterol, após passar por múltiplas etapas, ele forma quem? O colesterol. Ah, professor, o colesterol faz bem? O colesterol por si só faz. O problema é a proteína que está ligada a ele. Se ela for de alta densidade, ela entope artéria. Se ela for de baixa densidade,
Aí ela faz muito bem. Tipo, o bom colesterol é o de baixa densidade, ou LDL. E nós temos o HDL, que é High Density. Agora eu não lembro o outro L em inglês. Eu sei que é um colesterol com proteína de alta densidade, que acaba formando aqueles corpos gordurosos que acabam entupindo tudo e mais um pouco. Já o colesterol, ele forma o quê? Ácidos biliares, hidroxiesteróis, éster de colesterila. Eita, nós. E hormônios esteroides. Então, mas como é que ocorre essa conversão? Ocorre através de processos de oxidação. Ó, dihidroxicolesterol. Esse dihidroxicolesterol vai se transformar na pregnenolona. E a pregnenolona se transforma na progesterona. Ou seja, a progesterona existe tanto em homem quanto em mulher. A progesterona vai à testosterona, que daí vai a estradiol. Esses dois hormônios sexuais, que dão características ao gênero masculino e ao gênero feminino. Nós temos o cortisol, conhecido vulgarmente como hormônio do estresse. Já ouviram falar em cortisol? O cortisol é um hormônio muito legal, que daí tu vai lá. O cortisol é assim, Ermelinda, é um hormônio que o corpo produz numa certa hora do dia, que ele serve para estressar o corpo, literalmente. Mas como assim estressar o corpo? Sim, o ato de acordar já é um ato de estresse para o corpo. Então, o corpo libera cortisol, cortisol libera adrenalina, adrenalina libera glicose. E isso serve para todo mundo. Mas como a adrenalina libera glicose? Ela quebra o glicogênio. Só isso. A progesterona também pode fabricar a corticosterona, que vai dar origem à aldosterona, que vai ser responsável por regular a absorção de sódio, cloreto e bicarbonato nos rins. Aqui estão as transformações. Observem. Enquanto a testosterona, eu tenho um grupo cetônico aqui, o estradiol eu tenho um fenol. Mas observem que a estrutura da corticosterona e da testosterona é a mesma. Qual a diferença? Que a córtico tem uma hidroxila aqui e tem essa carbonila, essa hidroxila aqui, enquanto a testosterona tem só a hidroxila. O cortisol, ele tem uma estrutura muito similar à corticosterona, mas muito similar mesmo. E a corticosterona vai formar essa estrutura aqui. Ok? Então, isso aí era mais por título de terminar a mesma parte de síntese de lipídios. Agora, a gente vai quebrar esses lipídios. Sim, agora a gente vai quebrar.
Então, como é que funciona a ingestão de gordura no corpo? A ingestão de gordura no corpo ocorre da seguinte forma: gorduras são ingeridas pela dieta e não importa qual dieta. Ah, professora, eu conheço vegetariano. Ele ingere gordura. Comeu uma castanha, ingeriu gordura. Certo? Então, essa parte aí é meio balela. Ingeriu qualquer oleaginoso, ingeriu gordura. Então, você vai ingerir gordura e a gordura vem aqui para o estômago. Só que o estômago não consegue digerir a gordura. Então, o que que faz? A gordura passa direto para o duodeno, que é esse pedaço final aqui do intestino, ou o pedaço inicial do intestino delgado. Então, o que que acontece? Eu tenho aqui a vesícula biliar, que vai lançar os ácidos biliares, ou sais biliares, que são formados a partir dos ácidos biliares, que vão emulsificar as gorduras. Você sabe o que é o processo de emulsificação? Vocês lembram, pelo menos, o que é uma emulsificação? Uma emulsão? Mistura de dois líquidos? Sim, é uma mistura de dois líquidos, só que tem uma condição para essa mistura de dois líquidos ser uma emulsão, Poliana. Qual é a condição? Tá, são heterogêneas. Tá, mas tem uma condição para elas serem heterogêneas. Os líquidos se misturam. Parem com essa bobagem de líquido não se mistura. Tá no mesmo lugar, tá misturado. Os líquidos se misturam, eles só não solubilizam. Só uma pergunta. Alguém aqui, depois de fazer aquela carne assada, aquele churrasco, colocou sabão e água quente em cima da, da bandeja? Sim. E o que que aconteceu, Poliana? O sabão limpou a gordura, mas como é que ficou a superfície da água? Não ficou tipo umas bolas meio estranhas na superfície da água? Tipo umas bolinhas de gordura, assim. É, tinha umas bolinhas só que meio transparente, meio parecendo umas água-viva. Confere? Sim. Pois bem, isso são micelas. Aquelas bolinhas parecendo umas água-viva que fica em cima da água, depois que tu fez o churrasco, botou sabão e água quente, aquilo são micelas. Então, essas micelas vão ser emulsificadas pelos sais biliares, vão ser feitas através da emulsificação com sais biliares, e daí vai começar a degradação dos triacilgliceróis. O que é um triacilglicerol?
Vocês lembram dos triglicerídeos, que todo mundo tem medo quando faz exame de sangue? Ah, para que ninguém tem medo dos triglicerídeos. Ah, alguém tem que ter, né? Os triglicerídeos são esses grupinhos aqui, ó. Isso é normal. Ó, isso aqui são os triglicerídeos. Onde eu tenho, ou triacilgliceróis, onde eu tenho 3 ácidos graxos ligados a um glicerol. Por isso que é tri. Então é triacilgliceróis, ou seja, eu tenho 3 grupos acil ligados a um glicerol. Depois que foi feito isso, os ácidos graxos, produtos da degradação, que são absorvidos pela mucosa intestinal, e depois eles são convertidos novamente a triacilgliceróis. Por que eles são convertidos novamente em triacilgliceróis? Porque eles conseguem ser transportados de forma mais fácil. Esses triacilgliceróis, eles vão ser aglomerados ou incorporados com o colesterol e a polipoproteínas nos quilomicrons. Isso é um quilomicron, que é uma estrutura de transporte. Depois, o que acontece? Os quilomicrons vão pelo sistema linfático, pela corrente sanguínea e chegam nos tecidos. Aí a lipase lipoproteica quebra tudo isso, separa tudo isso em ácidos graxos e parte desses ácidos graxos no miócito ou no adipócito se transformam em triacilglicerol de novo, triacilglicerol novamente, e esse triacilglicerol vai ficar armazenado nos nossos bons e velhos pneuzinhos. Outra parte vai a CO2 e outra parte vai a ATP. Então, a lipase vai, quebra, esses ácidos graxos entram nas células e daí ou eles são oxidados, ou eles são esterificados novamente, ou eles vão a ATP. Alguma dúvida até então? Não tenham vergonha. Posso continuar? Ok. Então, o que acontece? Como o ácido graxo, ele vai entrar na mitocôndria. Então, o que a gente tem aqui? Primeiramente, aqui no citosol, ou seja, na parte externa, na parte externa ao mitocôndria, eu vou ter o grupo acil, que vai se ligar a um grupo CoA, ou seja, uma coenzima A, formando um acil coenzima A. O que vai acontecer? Aqui eu tenho a membrana mitocondrial externa. Esse grupo acil, ele vai se ligar
a carnitina. Eu tenho dificuldade ainda com essa palavra. Ao se ligar à carnitina, ele vai liberar a coenzima A e esse grupo acil ligado à carnitina vai passar por este espaço aqui, que na verdade é uma enzima, que é a carnitina aciltransferase 1. Aí o que que acontece? Ela fica nesse espaço intermembrana, que é essa parte aqui bonitinha, ó. Vou até mudar a cor ali para vocês conseguirem enxergar. Ó. Essa parte que eu pintei de azul é essa daqui. Essa carnitina, ela é transportada através do espaço intermembrana. Por quê? Porque isso aqui é uma membrana. Essa membrana inteira, essa parede celular inteira, é uma parede celular de dupla camada lipoproteica ou fosfolipídica. Então, nós temos esses dois tipos de estrutura. E daí, a carnitina vai ser jogada dentro da matriz mitocondrial, que é essa parte aqui de dentro. Sendo que a carnitina vai ser liberada na carnitina aciltransferase 2. Mas como vai ser liberada? Através da adição de uma coenzima A, formando novamente a acilcoenzima A, ou acil-CoA. Tá, mas por que que acontece isso? Por que que não entra direto? Porque a coenzima A é um grupo muito grande, é um grupo muito volumoso. Como ele é um grupo muito volumoso que existe no citosol e existe na matriz, não existe o porquê eu atravessar esse grupo gigantesco por um espacinho tão minúsculo quanto esse. Então, o que que acontece? É melhor pegar uma carnitina que tem um transportador, vai lá, carrega, e que depois volta, formando novamente esse acil. Quá. Por quê? Porque ele é grande, só por causa disso. Bom, então o que que a gente estuda aqui? A gente vai ter o ácido graxo que foi consumido na dieta sendo degradado e formando acetil-CoA. Ah, só isso? Só isso. Nosso objetivo é chegar a acetil-CoA. Mas como é que eu transformo esse ácido graxo em acetil-CoA? Então, esse processo a gente denomina como beta-oxidação. Então, como é uma oxidação, o que que vai acontecer com esse ácido graxo aqui? Já que tem azul, vamos escolher outra cor. Vou pegar um laranja. Então, o que que vai acontecer com esse ácido graxo aqui? É uma oxidação, beta-oxidação. O que que vai acontecer? O que que é uma oxidação?
Eu fiz uma pergunta. O que é uma oxidação? Perda de elétrons. Ok. Exatamente isso, Hermelino. É perda de elétrons. Então, nesse processo aqui, vou pegar o verde fica melhor. Nesse processo aqui, eu tenho a quebra de ligações. Essas quebras de ligação vão formar o acetil-CoA e nós temos um processo oxidativo que vai gerar 28 mol de elétrons. Lembra aqueles 28 mols de elétrons que eram necessários para formar o ácido graxo? Vocês lembram? Pois bem, aqueles que eram utilizados para formar o ácido graxo a partir da acetil-CoA são os mesmos 28 mols de elétrons que vão ser liberados via FADH2 e NADH para a formação do acetil-CoA, que vai para onde? Ciclo do ácido cítrico, que também é um processo oxidativo, que além de liberar gás carbônico, libera 64 mols de elétrons. Também graças ao NADH e FADH2. Que daí vai entrar na cadeia respiratória, ou seja, quem entra na cadeia respiratória, quem entra para a produção de ATP e liberação de gás carbônico, não é acetil-CoA, não é oxaloacetato, não é citrato, não é a glicose, não. É o NADH e o FADH originário desses dois processos. Tanto da beta-oxidação, quanto do ciclo do ácido cítrico, que formam água, ATP e mais CO2. Ficou alguma dúvida? Tá, então eu vou perguntar. Quem são os principais compostos presentes na respiração celular? Quais são os principais compostos presentes na respiração celular? Nhop. ATP é produto.
Eu adoro essas perguntas, fazer essas perguntas assim. Significa que vocês estão me engambelando. Então, dica número 1 para a vida profissional de vocês. Se todo mundo disser que está entendendo, faça uma pergunta de algo que você acabou de dizer. As pessoas se assumem na hora. Repetindo a pergunta, quais são os principais compostos envolvidos na respiração celular? Meu Deus, prof, eu não sei. Então, Eu acabei de dizer. Na de H e Fá de H2. Porque toda a parte de ganho de energia na respiração celular ocorre na terceira etapa da respiração celular, que é a cadeia respiratória. E eu falei agora há pouco que vão gerar NADH e FADH2 em excesso, que esses sim são os verdadeiros responsáveis por toda a parte da respiração celular. Tanto por formar água, como por formar o ATP, como por formar mais CO2. Então, quase toda a energia, quase todo o processo energético ocorre nessa terceira etapa. Que começa onde? Na ADH e FADH2. Então, além de serem responsáveis por processos oxirredutivos, eles também têm um papel crucial na cadeia respiratória. Por quê? Porque eles são os responsáveis pela transferência de elétrons para todo mundo. Ficou claro agora? Então, não ficou nenhuma dúvida, gente? Porque agora é só mecanismo de reação. Então, eu preciso que vocês tenham entendido isso daqui. Porque quando a gente chegar na fosforilação oxidativa e na fotofosforilação, aí vocês têm que ter isso aí muito bem fundamentado. Senão vocês não entendem os processos tanto de heterofagismo como autofagismo. Autótrofos e heterótrofos. Então eu errei, não é fagismo. Entre consumir de fora ou formar de dentro. Ficou claro? Então, isso daí vocês têm que ter ciência. Certo? Estamos acertados? Alguma dúvida? Ok. Então, bora lá. Então, a beta-oxidação, ela é bem simples. Eu vou ter a quebra sempre em grupos de 2 carbonos.
Mas por que é beta-oxidação? Porque eu vou sempre quebrar em grupo de 2 carbonos, então eu vou ter uma quebra aqui, e esse carbono aqui é o carbono alfa, enquanto esse aqui é o carbono beta. Adivinha qual deles será oxidado? Uma chance. Qual carbono será oxidado? Qual é o nome do processo? O beta, porque o nome do processo é beta-oxidação. Então, o carbono que será oxidado após a remoção desses 2 carbonos aqui é o carbono beta. Beta a quem? A carbonila. Mas como é que isso ocorre? Aqui é uma forma mais bonitinha. Então, primeiramente, eu vou ter uma substituição nucleofílica à carbonila, onde eu vou substituir a hidroxila por um grupo de coenzima A, formando um acil-CoA. Até aí, tranquilo? Ok. Depois, o que que acontece? Eu tenho o carbono alfa e o carbono beta. Então, a primeira coisa que ocorre é a formação de uma dupla ligação entre o carbono beta e o carbono alfa. Então, aqui eu tenho o ácido palmítico, ou palmitoil-CoA, que vai ser oxidado. Por quem? Pelo FAD. Por que pelo FAD e não pelo NAD+? Porque o NAD+, a característica dele é tirar hidrogênio de um heteroátomo vizinho e do carbono que é vizinho a esse, onde esse heteroátomo está ligado, formando uma dupla ligação. Já o FAD, ele faz isso com carbonos. Então, o que que eu tenho aqui? Carbono beta com 2 hidrogênios, carbono alfa com 2 hidrogênios. Agora, cada um tem 1. E acabou sendo formada uma ligação dupla. Então, quer formar ligação dupla? Entre carbonos, o FAD é o cara. E contem comigo, quantos mols de FAD eu já usei até agora? Ou quantos FAD-H2 eu já usei até agora? 1 mol. Então, guardem a contagem. E o palmitoil-CoA, no caso, que foi formado aqui no início, ele virou o trans delta 2 enoil-CoA. Vocês lembram por que esse delta 2? Vocês lembram o que significa esse delta 2? Vocês lembram o que significa esse delta 2? Inorgânica 1. O que que significa delta um número? Significa a posição de uma ligação dupla em um ácido graxo. Só isso. Então, significa que a ligação dupla está
no carbono 2 e não no carbono 1, nem no carbono 4. Está entre o carbono 2 e o carbono 3. Continuando. Depois, o que acontece aqui? Percebam, o trans delta 2 enoil-CoA, ele vai ser hidratado através da enoil-CoA hidratase. E observem aonde vai parar essa hidroxila. Em qual carbono? No carbono alfa ou no carbono beta? Carbono alfa ou carbono beta? Carbono alfa ou carbono... Eita. Beta. Qual dos dois? Alfa ou beta? Ó, Beta? beta, claro. Tanto é que a gente vai ter o L-beta hidroxiacil-CoA. Após a formação do L-beta hidroxiacil-CoA, eu vou ter um processo de oxidação pelo NAD+. Por que pelo NAD+? E não pelo FAD? Porque eu preciso remover esses dois hidrogênios. E a forma mais segura para remover esses dois hidrogênios é através do NAD+. Tanto que aqui tinha uma hidroxila e aqui tinha um hidrogênio, e agora aqui eu tenho uma bela carbonila, formando uma beta-cetoacetil-CoA. Então eu já tenho um FAD, ou um FADH2 e um NADH. Depois o que acontece? Eu vou ter a entrada de um grupo coenzima A. Aonde vocês acham que vai entrar essa coenzima A? No primeiro carbono ou no carbono beta? Aonde que vai entrar esse grupo aqui? Esse grupo aqui. Ele vai entrar nesse carbono ou nesse carbono? Observem a reação e me digam. Vai ser no segundo carbono, professor. Exatamente, vai ser no segundo carbono. Por quê? Se entrasse aqui no primeiro, eu já tenho um grupo CoA aqui. Então, aqui já é um carbono muito bem protegido, não vai conseguir entrar nada aqui. Em compensação, esse carbono beta, ele não está tão protegido assim. Logo, eu tenho um sítio ativo livre para a entrada da coenzima A. Ao entrar essa coenzima A, eu tenho esses elétrons saindo.
E a gente acaba formando um acetil-CoA juntamente com, no caso aqui, a miristoil-CoA, que é o produto secundário dessa reação. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Vocês acham que a beta-oxidação parou aí? Ou vocês acham que tem mais coisa pela frente? Para aí, professor? Não, tem Eu mais acho. coisa pela frente. Por quê? Porque a beta-oxidação, Ermelinda, a função dela é quebrar tudo, todo o ácido graxo. E o que a gente fez? A gente só removeu 2 carbonos. Então, o nosso objetivo, o objetivo do nosso corpo, é pegar e quebrar todo o ácido graxo, formando acetil-CoA. Então, isso aqui é apenas a primeira etapa. E se a gente for seguindo, a partir da segunda, então eu já tenho um acetil-CoA aqui. Eita, odeio quando isso acontece. Eu vou só botar AC para representar acetil, tá? Então, eu já tinha um acetil-CoA liberado. E daí o que acontece? Ocorre mais um ciclo igual àquele. Então, aqui foi 1 mol de FAD H2 e 1 mol de NAD H. Então, o que eu tenho aqui? O segundo ciclo, o terceiro ciclo, o quarto ciclo, o quinto ciclo, o sexto ciclo e o sétimo ciclo. Por que não tem o oitavo ciclo? Qual é a função da beta-oxidação? O que a beta-oxidação libera? Libera acetil-CoA. Então, quando eu chegar a 4 carbonos na minha estrutura, quando eu quebrar ele ao meio, o que vai gerar? O que vai sobrar? Um acetil-CoA para um lado, um acetil-CoA para o outro. Então, quantos ciclos de beta-oxidação um ácido carboxílico, um ácido graxo pode sofrer? Então, o ácido palmítico, ou palmitato, ele sofre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ciclos, gerando 8 acetil-CoA. Então, o número de ciclos existentes são o número de carbonos dividido por 2 menos 1. Por cada ciclo, então, isso aqui é o número de ciclos
que nós temos. Cada ciclo gera 1 mol de FADH2 e 1 mol de NADH. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês e eu quero que vocês me respondam dentro de 1 minuto. Um ácido graxo contendo 20 carbonos gera quantos mols de FADH2 e NADH? Em um ácido graxo saturado de 20 carbonos. Quantos mols de FADH2 e NADH são gerados? Lembrando que em cada ciclo são gerados 1 mol de FADH2 e 1 mol de NADH. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que procurar a quantidade de ciclos. Quantos ciclos eu tenho em um ácido graxo de 20 carbonos? Espero uma resposta. Mas isso aí não é decoreba para lembrar? Em um ácido graxo de 20 carbonos, e sabendo que em cada ciclo de beta-oxidação são produzidos 1 mol de FADH2 e 1 mol de NADH, quantos mols de FADH2 e quantos mols de NADH são produzidos na beta-oxidação total desse ácido graxo de 20 carbonos? Então vamos lá. Como é que eu vejo o número de ciclos de beta-oxidação? Eu pego o número de carbono, divido por 2. Número de carbonos, divido por 2 e subtraio 1. Então, isso aqui é a quantidade de ciclos. Por ciclo, eu produzo 1 mol de FADH2 e 1 mol de NADH. Então, eu tenho 20 carbonos, 20 dividido por 2, 10, menos 1, 9. Então, ao total, são produzidos 9 mols de FADH2 e 9 mols de NADH. E sabendo
que para cada mol de FADH2 e cada mol de NADH formados, são necessários 2 elétrons para cada um? Quantos mols de elétrons são formados? São utilizados, são fornecidos nesse ácido graxo de 20 carbonos. Então, se a gente for ver, esse aqui é 2 mol, esse aqui é 2 mol. Ok, 2 mol de elétron cada um. Agora a gente faz aqui e a gente vê que no total, por ciclo, são 4 mols de elétrons. Então, o que a gente vai fazer? Vai ver o número total de ciclos e multiplicar por 4. 10 menos 1, 9. Vezes 4. 9 vezes 4. 36. Então, esse processo de beta-oxidação libera 36 mols de elétrons, levando em consideração que o composto que está sendo analisado é um composto com 20 carbonos. Certo? Ah, professor, isso vai funcionar para tudo? Vai. Isso é que é legal, vai funcionar para tudo. E se for um ácido graxo de 18 carbonos? Número de ciclos são 8. Então, são 8 mol de FADH2, 8 mol de NADH. 8 vezes 4, 32. Então, um total de 32 mols de elétrons liberados na beta-oxidação desse ácido graxo de 18 elétrons. 18 carbonos. E assim sucessivamente. Só que nós temos um carinha muito legal. Que é quem? Os nossos como é que é? Nossas gorduras cis, nossos óleos insaturados, nossas gorduras insaturadas. Lembram delas? Aquelas gorduras poliinsaturadas, aqueles ácidos ômega 3 que são vendidos na televisão. Já ouviram essas propagandas? Do ômega 3. Pois bem. Qualquer composto insaturado, qualquer ácido graxo insaturado, ele obrigatoriamente tem que parar antes na insaturação. Quanto antes? Tipo, antes de formar um composto instável nesse carbono 9 aqui, por exemplo. Então, o que vai acontecer? Aqui eu tenho o oleoil-CoA. Tenho 18 carbonos. Eu tenho um delta 9. E a beta-oxidação vai ocorrer primeiro 3 ciclos. Por que 3 ciclos? Porque se ele fizesse mais um ciclo, nós íamos ter o problema aqui. Então, nosso corpo é batutinha nisso. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter 3 ciclos de beta-oxidação, formando um cis delta 3, no caso esse cara aqui, dodecenoil-CoA. Por que dodec? Esse dodec significa 12 carbonos. Certo?
vai passar por uma delta 3, delta 2 enoicoaisomerase. Para quê? Para que essa gordura cis se transforme em uma gordura trans. Ao se transformar nessa gordura trans, o que a gente tem? A gente tem essa mesma estrutura aqui. E daí a beta-oxidação ocorre naturalmente. Mesmo assim, olha quantos ciclos nós temos. Temos 3 ciclos, temos um intermediário para arrumar a bagunça que foi feito por essa insaturação, através de uma isomerase, e daí voltou a ocorrer as beta-oxidações em 5 ciclos. Um total de 9 acetil-CoA produzidos e 8 ciclos de beta-oxidação. Certo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguma colocação? Então tá. Continuando. E se eu tiver um número ímpar? Bom, isso eu vou deixar para nossa próxima aula, certo?